Olá, pessoal. Eu sou a Dani e vamos falar um pouquinho sobre aquela polêmica do Dr. Ricardo Fercamargo, que quis fazer um dia pro bono, né, para os clientes dele de baixa renda. Por que será que o CRMV foi lá fiscalizar? Você sabe? Bom, primeiramente vamos pôr os pingos nos is. Aqui eu não tô nem para defender ninguém e para acusar ninguém. Vamos fazer assim uma análise fria da questão, tá? A primeira vez que eu assisti o vídeo, eu também fiquei super indignada, fiquei super emocionada. Falei, imagina, como que é isso? Eu, quando me formar, também quero atender pessoas de baixa renda gratuitamente, a preço de custo que seja. Mas vamos entender primeiro cada coisinha. Para que serve o CRMV? Eu vi muitas pessoas xingando, falando que é um bando de burocrata, um bando de safado que só quer pegar dinheiro. Não é bem assim. Os conselhos, eles servem exatamente para regulamentar uma profissão. No caso da medicina veterinária, quando o veterinário se forma, ele vai lá se regulamentar junto ao órgão e você, como tutor de um animalzinho, vai poder ter a segurança de que aquele veterinário que está atendendo o seu animal é um veterinário formado numa universidade devidamente regulamentada no órgão de educação e que ele tem normas a seguir, há regras a seguir para manter a profissão num mínimo, numa qualidade mínima e também para assegurar os direitos tanto do profissional quanto dos clientes, né, que esse profissional vai atender. Se não fosse isso, o que ia acontecer? Eu ia lá, imprimia um diploma, me formei na Embi Morumbi, me formei na FMU, coloco na parede, alugo uma casa e começo a atender como veterinária, né? Até você descobrir que essa pessoa não se formou, não é veterinária, isso ia dar bastante problema, né? E o conselho vem para isso, ele vem para te defender, vem para defender o profissional, tá? Por que o conselho foi lá? Porque no Código de Ética do CRMV São Paulo, de todos os conselhos de medicina veterinária, né? Isso é imposto pelo federal. Não no artigo 22 diz que não se pode fazer atendimentos gratuitos e nem a divulgação dos mesmos, desde que, com exceção de que seja pesquisa para ensino ou utilidade pública. No caso do Dr. Ricardo, obviamente é utilidade pública, embora o CRMV não veja como utilidade pública, pois ele não estava atrelado a uma ONG, tá? Não sei porque que o CRMV faz isso, tá? Mas por que o CRMV foi lá fiscalizar, mandou a fiscal, ela levou o código de ética? Porque existe uma coisa que se chama preço predatório. Ou seja, a clínica, o veterinário autônomo são empresas e tem que ver como empresas. Ele tem lá sua receita, despesa fixa, despesa variável, lucro, receita, normal, igual toda empresa, tá? E exatamente por isso, os preços praticados, eles também são regulamentados, senão cada um virou o samba do crioulo doido, cada um cobra o que quiser e pronto. E o que acontece? O preço predatório é quando uma empresa entra no mercado fazendo preço abaixo de custo ou gratuito para quebrar os seus concorrentes. E isso é considerado desleal, tem na Constituição Federal. Os tratados internacionais, eles regulamentam isso. É uma prática completamente desleal e ela é proibida em todas as profissões, não é só na medicina veterinária. Então, o conselho mandou a fiscal lá para ver se o Dr. Ricardo não estava fazendo esse tipo de prática, que é antiética e é desleal. Obviamente, como a gente viu no vídeo, como o Dr. Ricardo, ele mesmo disse que tem o cadastro das pessoas que ele atendeu, que realmente eram pessoas de baixa renda, ele vai conseguir provar diante do conselho que ele estava agindo de forma a ser uma utilidade pública, né? E tudo bem. Até aí você não precisa xingar o conselho nem nada, eles estão fazendo realmente o papel deles, né, de ir lá. Se você for num médico veterinário e ele destratar você achar que
o seu animal não foi atendido com o mínimo de ética, com o mínimo de respeito, você pode ir lá no conselho e pode denunciar esse profissional. E o conselho vai fazer a mesma coisa. Ele vai lá bater na porta da clínica desse profissional e vai investigar. Ele vai abrir uma investigação, vai interpretar os dados e dessa maneira ele vai chegar a uma conclusão e vai ver se ele vai condenar ou se ele vai absolver aquele profissional. Aí, né, já fica a critério do próprio conselho. Todas as matérias que eu tenho visto, as notícias sobre o assunto, são completamente a favor, assim, bem emocionadas, é uma coisa bem sensacionalista, dizendo que foi um absurdo que o CRMV fez e não sei o quê. Na verdade, o ponto não é esse. O CRMV fez exatamente o que ele tinha que fazer mesmo, foi lá, foi fiscalizar e tal. E só que eu escutei um podcast da CBN, de uma entrevista, né, com a Maíra Pereira Vélez, que é da Comissão de Defesa de Animais da OAB São Paulo, e ela explicou o seguinte, que o erro do CRMV é exatamente não regulamentar essa parte pro bono dos veterinários, porque eles mesmos, eles incentivam esse tipo de prática, né, para ajudar as pessoas de baixa renda, para os animais não ficarem sem assistência, né, e que é sim de utilidade pública o trabalho que o Dr. Ricardo estava prestando, tá? Nas palavras dela, falta bom senso do CRMV e que eles deveriam regulamentar essa parte e ter um pouco mais de flexibilidade para o profissional poder fazer isso sem estar atrelado a uma ONG, entendeu? Por exemplo, ele pode reservar um dia da semana, tá? Porque se ele não fizer isso a semana inteira, não é preço predatório, porque durante todos os outros dias ele tá cumprindo com o seu dever. Fazer, por exemplo, não sei, vacinação gratuita, castração gratuita e outros procedimentos médicos que ele acha que na região dele seja necessário, que essas pessoas não vão ter acesso, tá? Ela, segundo ela, é uma prática pro bono e ela é totalmente dentro da lei, pode ser aplicada, mas o CRMV tem que dar esse aval, entendeu? Ele tem que colocar lá no código de ética dele um pouco mais de detalhes, um pouco mais de flexibilidade para os profissionais poderem trabalhar. Então não é bem assim, que o CRMV foi lá, multou, puniu o veterinário, não. Eles ainda vão abrir inquérito, vão abrir a investigação, vão analisar os dados e tal, e aí eles vão decidir qual será o que eles vão fazer no fim das contas com o veterinário em questão. Mas eu só queria aqui deixar assim, uma interpretação um pouco mais imparcial para vocês poderem entender o papel dos conselhos, tá? Dentro de todas as profissões, para vocês poderem ter uma visão global sobre o assunto e não interpretar o ocorrido emocionalmente, poder analisar de forma mais racional o que aconteceu ali, tá? E eu quero saber a sua opinião também, então deixa aqui o seu comentário, entra na página do Facebook, curte, vamos conversar sobre isso e eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês, tá? Vamos evitar, é claro, xingamento, desrespeito, que aqui a gente vai, né, aqui é uma conversa, estamos numa democracia, tá bom? Então eu convido vocês a assistirem os próximos vídeos e até mais.